Oi pessoal, meu nome é Letícia Brito e eu sou poeta e eu vim aqui falar um pouco com vocês, a convite da Jéssica Balbino, sobre a minha experiência de escrever sobre as questões do meu corpo. E todo mundo tem alguma questão com o corpo, é difícil materializar uma coisa que estaria no espírito da gente, mas algumas pessoas sofrem mais do que outras sobre essa questão, especialmente porque sofrem opressões mesmo da sociedade, uma cobrança estética de se adequar a algum padrão, né? Eu conheci a Jéssica por conta de um poema meu, que é o poema da Mulher Gorda, A Açougueira e o Killer, que conta, basicamente um poema que fala sobre a objetificação da mulher gorda e a solidão que ela sofre. E isso é bastante comum, tanto com a mulher gorda quanto com a mulher negra, essa objetificação, hipersexualização e as pessoas lidarem mal com a relação de afeto e relação mais sincera assim, com essas pessoas, né? Além disso, além das questões do corpo gordo, me interessam as questões do corpo trans, porque eu não me entendo como mulher, minha identidade de gênero é não binária, e essas questões de transição, alterações no corpo também me interessam. Me pesquiso sobre isso, leio bastante sobre, embora eu não pretenda fazer nenhuma alteração simbólica, assim, de que... Porque eu acredito que a masculinidade cis, ela não é a masculinidade que representa o que a minha masculinidade representa, então eu entendo que eu estou numa transição, mas não sei muito bem para onde. E essas questões são muito importantes para mim. Eu tenho lido um livro do João Nery, que é um primeiro cara trans do Brasil, e recentemente ele postou no Facebook dele dizendo que ele está com câncer e que o câncer chegou ao cérebro, e ele faz um apelo aos homens trans que eles não precisam fazer tantas cirurgias e tomar tantos hormônios, que a masculinidade deles não está efetivamente nessa transição do corpo. E que ele passou por todo esse processo, não se arrepende, mas que é um processo que adoeceu ele, né? Então, todos esses processos, eles têm relação em alguma medida com o capital, com a normatização das pessoas, com a padronização delas, em ter que rotular, encaixotar, sair de uma caixa e entrar em outra. E tudo isso é um problema nessa sociedade. Então, quanto mais a gente se liberta desses padrões, quanto mais a gente se aceita, quanto mais a gente se entende do jeito que é mais simples e mais fácil e mais saudável lidar com todas essas questões. Então, me interessa também ler mais sobre essas questões. Eu gosto muito da Angélica Freitas, é uma grande influência para mim, os poemas dela, especialmente Um Útero do Tamanho de um Punho, que é um livro imprescindível para todo mundo que quer falar de corpo, quer falar de feminismo. Influenciou muito meu poema da Mulher Gorda. E o Milkshake também é maravilhoso. E tem um poema lá especial que eu também me influenciou bastante. Então eu também gosto de ler Paul Preciado, que foi uma indicação do Saul Williams para mim. O Saul Williams já é uma referência do slam, né, da galera do slam, e eu tive a oportunidade de conhecer ele recentemente, e ele falou para mim que eu precisava muito conhecer Paul Preciado, e foi mesmo muito importante para mim, porque ele é um cara trans que se identifica meio sapatão, meio trans, e atualmente ele se identifica como homem trans,
mas ele questiona todas essas coisas do gênero e também o uso da testosterona como mais uma forma do capital, né, de mexer com isso tudo. Então, é isso, pessoal. Então, o mais importante é a gente estar conectado com os nossos corpos e entender que todas as possibilidades são inesgotáveis de multiplicidade de corpos e que precisamos aceitar os nossos corpos, aceitar as nossas individualidades de forma a entender que... Tem uma frase que eu gosto muito de um filme, aquele Homem Bicentenário, que ele diz que o segredo está nas imperfeições. É elas que te tornam exatamente quem você é. Então, se fôssemos todos perfeitos, seríamos todos iguais, padronizados, e seríamos todos... não teríamos individualidade, né? Então, as nossas imperfeições é que são as nossas individualidades. Então, se queremos ser únicos, se queremos ser raros, isso é uma busca de todo indivíduo, né? Ser único, entender sua própria essência. Então, está em entender as suas imperfeições também. Vou fechar aqui lendo um poema que eu acabei de fazer recentemente, e que eu acho que tem um pouco a ver com isso. Peço desculpa porque vou ler, mas é porque ainda não decorei ele. Mas fiz ele em homenagem à Academia Brasileira de Letras. Viemos por meio deste manifesto contar quem somos e dizer que antes de não poder ser, coisa imposta pelo julgamento de um grupo restrito de pessoas, já éramos. Viemos antes das regras, das normas, das gramáticas, existimos antes da sua colonização, pois somos nação antes da chegada da que ora se intitula, e aqui, hoje, nos denominamos aldeia quilombola de escrevivências. Somos aldeia, porque, filhos dos povos nativos dessa terra, aqui já estávamos antes de tua escrita chegar. Antes da primeira carta de tua língua julgar nossas belezas, já fazíamos literatura. Somos queer, porque nossos corpos estranhos não seguem teus padrões estéticos. E antes de imporem tuas famílias, tuas medidas, teus cidadãos de bem, tua moral e tua ordem, aqui já estávamos, pois somos a poeira das estrelas e brilhamos bem antes de tentarem nos reduzir a pó. Não cabemos na estética binária de tua língua normativa, somos cada corpo possível, somos plural. Somos quilombo, quilombo urbano, das resistências literárias, das oralidades griot, das histórias de abás e orixás, da roda ancestral. Pois antes do papel, somos fogo e palavra, antes da escrita, somos dança e risada, antes do medo, somos batuque e trovão, somos o desconhecido, o português, o valor antes do capital. Somos escrevivência, pois nossas escritas falam de vidas, de sonhos ressignificados, de povos que recuperaram a estima, o afeto e o reflexo de nossas belezas ao olhar para a margem, e jogamos fora teus espelhos. Nossas cadeiras não são numeradas, pois não precisamos ordenar pessoas. Sentamos todos no solo, ao redor dos nossos olhares, pois somos um e nos reconhecemos. E nos reconhecemos pela arte das nossas escrevivências, pelo valor dos nossos encontros, pela dor dos nossos afetos, pela cura de nossa sabedoria ancestral. Somos o notório saber, a cultura, a arte, a literatura, o slam, a rima, o rap, a música, a roda, o griot, as mais velhas, as mais novas, as estranhas,
aqueles que não cabem, as julgadas, as presentes, as invisíveis, as que sempre serão lembradas, as que estavam aqui antes de vocês, as verdadeiras imortais. Dessa forma, por meio desse manifesto, estabelecemos que aqui já estávamos e aqui permaneceremos, e em círculo nos unimos com todas as brasileiras de tua aldeia quilombola de escrevivências e te convidamos a se reconhecer como nós, e a agradecer as que vieram antes de nós. Em uma especial saudação àquela que nos fez perceber tudo isso. Gratidão, Conceição Evaristo. Somos as que aqui estavam antes da tua colonização. Somos, da literatura, a revolução. Letícia Brito. Não costumo explicar poema, mas como é um processo de formação, né? Eu queria falar de 3 pontos. Primeiro, explicar que queer, o que é, né? Porque às vezes fica uma coisa confusa. Mas o termo queer foi cunhado por Judith Butler e é um termo que foi ressignificado nos Estados Unidos. Assim como aqui a Marcha das Vadias pegou o termo que foi um xingamento e tentou ressignificar, o queer também pegou um termo que era tipo viadinho, um termo pejorativo de pessoas não normativas e transformou um termo que abrangia pessoas não binárias, pessoas trans, pessoas transgênero. Então é um termo guarda-chuva bem amplo, sim, e que cabem a maioria das pessoas que não usam um padrão cis normativo de corpos. O outro termo que eu queria falar é o pretuguês. Pretuguês é um termo da Lélia Gonzalez, e ela dizia que boa parte das nossas escritas, das nossas oralidades, que às vezes são vistas como erro ortográfico, muitas vezes são questões de linguística mesmo, que estão relacionadas à língua africana, antes da chegada dos nossos ancestrais aqui. Então, por exemplo, quando o cara fala Flamengo em vez de Flamengo, é porque essa fonética fra é mais comum na África do que aqui. E essa fonética flá não existiria. Então, uma linguagem não é uma questão gramática, mas uma questão estética relacionada a essa origem da diáspora, né? A outra coisa que eu queria falar é o escrevivências. Escrevivências é um termo cunhado por Conceição Evaristo, e é essa a homenagem que a gente queria fazer a ela quando eu e uma amiga minha, Fernanda Vieira, a gente criou esse termo Aldeia Quilombola de Escrevivências. Era para entender que essa Academia Brasileira de Letras não nos cabe, não nos comporta, porque ela pensa a literatura de uma forma diferente da que a gente pensa. E a forma que a gente pensa foi a que eu tentei escrever nesse texto aí, que engloba tudo que não é necessariamente escrito, mas também o que é oral, o que é cultural, o que é urbano, o que é da margem, né? O que cabe nos nossos corpos, né? Que é muita história e muita vivência. É isso, pessoal. Qualquer coisa eu tô aqui, tô à disposição. Muito obrigada, Jéssica, pela oportunidade. Um beijo aí pra vocês.